Se existe um cheiro capaz de atravessar paredes, invadir memórias de infância e fazer um adulto repensar suas escolhas de vida, esse cheiro atende por um nome curto, direto e cruel: chulé. Ele não pede licença, não bate na porta, não manda mensagem antes de chegar. Ele simplesmente acontece, como certas segundas-feiras, e quando você percebe, já está lá, sentado ao seu lado, com as pernas cruzadas e um sorriso debochado. O chulé é democrático. Não escolhe classe social, signo, time de futebol ou preferência musical. Ele pode surgir no pé de um executivo engravatado, no tênis caro de um influenciador fitness ou na sandália humilde de quem só queria um dia tranquilo. É uma espécie de entidade invisível que decide, por motivos misteriosos, transformar pés em pequenas fábricas de odor duvidoso. Mas vamos começar pelo começo, porque toda tragédia tem uma origem, e o chulé, por mais que pareça obra do acaso ou castigo divino, tem explicação. Ele nasce de uma combinação que, se fosse receita, seria algo como um punhado generoso de suor, uma porção de bactérias animadas e um ambiente abafado, tipo uma sauna improvisada dentro do sapato. Os pés, coitados, são trabalhadores incansáveis. Passam o dia carregando o corpo inteiro, enfrentando calor, pressão, meias que nem sempre são trocadas com a frequência ideal e sapatos que, convenhamos, nem sempre respiram. E aí entra o suor. Diferente do que muita gente pensa, o suor em si não tem cheiro. Ele é basicamente água com alguns sais. Inofensivo, quase inocente. O problema é o que acontece depois. As bactérias que vivem naturalmente na nossa pele e que não são vilãs por natureza, encontram nesse ambiente úmido e quentinho um verdadeiro parque de diversões. Elas começam a se alimentar de células mortas da pele e, nesse banquete microscópico, liberam substâncias com nomes complicados e cheiros nada agradáveis. É aí que o chulé ganha vida, corpo e personalidade. E que personalidade! Há quem diga que todo chulé é igual, mas isso é uma injustiça com a complexidade do fenômeno. Existem nuances. Há o chulé tímido, que só aparece no fim do dia, quando o sapato finalmente é retirado e ele dá um suspiro discreto. Há o chulé expansivo, que se anuncia antes mesmo do dono chegar. E há aquele chulé épico, quase mitológico, capaz de fazer uma sala inteira entrar em estado de alerta. Mas talvez o mais intrigante não seja o cheiro em si, e sim as pessoas que afirmam, com uma convicção quase religiosa: meu pé não tem chulé. Esse é um capítulo à parte. A pessoa diz isso com a serenidade de quem acredita profundamente no que está dizendo. E, de certa forma, acredita mesmo. Porque o olfato humano é uma coisa curiosa. Ele se adapta, se acostuma, se acomoda. É como um vizinho barulhento. No começo incomoda, depois você aprende a conviver. E quando percebe, já nem nota mais. Então aquela pessoa que convive diariamente com o próprio chulé simplesmente deixa de percebê-lo. Para ela não existe. É como um fantasma que assombra todo mundo, menos quem mora na casa. E aí surge o clássico momento em que alguém, com toda a delicadeza possível, tenta avisar: amigo, talvez seja interessante considerar uma troca de meia? E o amigo responde, ofendido: que isso? Meu pé é super tranquilo. Tranquilo. Uma palavra forte para descrever algo que poderia ser usado como arma química em pequenas guerras domésticas. Mas nem tudo é negação. Existem também aqueles que sabem, que reconhecem, que tiram o sapato com cuidado, olham ao redor e pedem desculpa antes mesmo de qualquer reação. Esses são os conscientes, os que entenderam que o chulé não define o caráter, mas ignorá-lo talvez diga alguma coisa. Agora, por que algumas pessoas têm mais chulé do que outras? A resposta não é única, porque o corpo humano adora uma complexidade. Primeiro, tem a questão da transpiração. Algumas pessoas simplesmente suam mais nos pés. É uma característica do organismo, influenciada por fatores genéticos, hormonais e até emocionais. Sim, o estresse também pode contribuir.
Ou seja, aquele dia caótico no trabalho pode terminar com um bônus aromático indesejado. Depois, tem o tipo de calçado. Sapatos fechados, feitos de materiais sintéticos, são praticamente incubadoras de chulé. Eles retêm o calor, não deixam o ar circular e criam um ambiente perfeito para as bactérias fazerem festa. Já calçados mais abertos ou feitos de materiais que permitem ventilação ajudam a reduzir o problema. As meias também entram nessa história. Meias de tecidos sintéticos que não absorvem bem o suor podem piorar a situação. Já as de algodão ou materiais específicos para absorção ajudam a manter os pés mais secos. E claro, tem a higiene. Parece óbvio, mas nem todo mundo dá aos pés a atenção que eles merecem. Lavar rapidamente no banho, sem esfregar direito, sem secar bem entre os dedos, é quase um convite para o chulé se instalar com conforto. Mas aqui entra um ponto importante. Ter chulé não é, necessariamente, sinônimo de falta de higiene. Às vezes, a pessoa é limpa, cuidadosa, mas ainda assim sofre com o problema. E isso pode ter relação com o tipo de bactéria presente na pele, com a intensidade do suor ou até com questões hormonais. Agora, vamos falar de soluções, porque reclamar do chulé sem oferecer saída seria como descrever uma tempestade sem sugerir um guarda-chuva. A primeira medida é simples, quase básica: lavar bem os pés. E aqui o bem faz toda a diferença. Não é só deixar a água passar, é usar sabonete, esfregar, dar atenção especial entre os dedos, aquele território frequentemente esquecido, e depois secar completamente. Umidade residual é praticamente um convite para o problema continuar. Trocar as meias diariamente é outra regra de ouro, e em dias mais quentes ou de maior atividade, talvez até mais de uma vez ao dia. Pode parecer exagero, mas seus pés vão agradecer, e as pessoas ao seu redor também. Alternar os sapatos também ajuda. Usar o mesmo par todos os dias não dá tempo para que ele seque completamente. O ideal é ter pelo menos 2 pares e revezar, permitindo que cada um respire um pouco entre os usos. Existem também produtos específicos: talcos antissépticos, sprays, desodorantes para pés. Eles ajudam a controlar a umidade e a reduzir a proliferação de bactérias. Não são milagrosos, mas são aliados importantes. E para casos mais intensos, há tratamentos médicos. Sim, o chulé pode, em situações mais severas, exigir a orientação de um dermatologista, porque às vezes o problema está associado a condições como infecções fúngicas ou hiperidrose, suor excessivo. Mas, além das soluções práticas, existe uma dimensão quase filosófica no chulé. Ele nos lembra que somos humanos, que temos corpos que funcionam, que produzem odores, que nem sempre são agradáveis. Ele quebra a ilusão de perfeição, de controle absoluto. Ninguém escapa completamente da possibilidade do chulé. Ele está ali, como uma sombra discreta, esperando o momento certo. E talvez o segredo não seja fingir que ele não existe, mas aprender a lidar com ele, com um pouco de humor, um pouco de cuidado e, sempre que possível, um pouco de ventilação. Porque, no fim das contas, o chulé é isso. Um lembrete olfativo de que a vida não é feita só de perfumes caros e ambientes climatizados. Às vezes, ela passa por um tênis fechado, depois de um dia longo, quente e cheio de histórias. E quando isso acontecer, respire fundo, de preferência, longe dos pés. E lembre-se, poderia ser pior. Sempre pode.